Olá, eu sou a Larissa Guzmão, arquiteta fundadora do Estúdio Guzmão Arquitetura, e hoje eu estou aqui para reagir junto com vocês à nova casa da Isa Scherer, a campeã do MasterChef Amadores 2021, e do seu marido, Rodrigo Calazans. Bom, o meu objetivo aqui é trazer uma análise mais técnica, mais detalhada, para a gente tratar de assuntos mais profundos, além de ser bonito ou não. Vamos lá? Bom, para começar, eu acho importante contextualizar. Eles moram na cidade de São Paulo, mas eles estavam buscando um lugar que fosse mais calmo, mais tranquilo para criar os dois filhos. Então, eles encontraram uma casa de vila no meio da cidade de São Paulo. E eles acharam um lugar incrível e, além disso, a casa também. Por fora, você não consegue imaginar o que tem por dentro. Pelo que eles comentaram no vídeo da Casa Vogue, o proprietário antigo uniu duas casas da vila e fez uma só. Então, ficou uma casa bem grande. Quando a gente começa a analisar já pela fachada, nós temos uma fachada atemporal, que são as paredes brancas com as janelas e as portas em azul. Ficou super delicado, eu acredito que também deve estar semelhante às casas ao lado, o que é muito importante também quando a gente está numa vila ou num condomínio, seguir esses padrões. De cara, eu já gostei do hall de entrada, principalmente por causa do piso em ladrilho hidráulico que se estende também até o lavabo. Além de ser um material muito bonito, ele também traz muita autenticidade por ser artesanal, o que significa que cada pecinha ali é diferente uma da outra. Além disso, ele traz uma padronagem que formam losangos. Nesse caso aqui é no preto. Inclusive, eu já fiz um projeto com essa padronagem, vou deixar aqui para vocês, só que foi no terracota. Bom, essa padronagem, ela traz um estilo vintage. Então, traz muito o que a Isa queria desde o começo, que era uma casa parecida com de vó, sabe? E ela mesclou esse estilo vintage com o estilo moderno, porque todas as paredes, inclusive o teto, é revestido por painéis amadeirados. No início, eu fiquei meio receosa, mas quanto mais eu olhava, mais eu gostava. Então, no final, foi um mix de estilos que combinou bastante. Além disso, esse hall de entrada já é muito uma prévia do que a gente vai ver em toda a casa, que é essa mistura mesmo de contrastes de estilos e também móveis de design assinados e muitas obras de arte, que é algo que a Isa preza bastante. Outro ambiente que eu estranhei inicialmente foi o lavabo. Nele, nós não temos duas estampas diferentes, nós temos três. Primeiro, nós temos ali o piso de ladrilho que eu contei para vocês, assim como no hall. E nas paredes nós temos na metade inferior uma paginação de azulejos que formam listras e na parte superior nós temos um papel de parede. E por mais que isso tudo pareça muito estranho, o que conecta tudo isso é a paleta de cores. Então, por mais que seja uma grande informação sendo jogada na gente, eu acredito que a paleta são as cores mesmo, que elas conectam cada coisa e fazem com que fique algo harmônico. Eu, pelo menos, que tenho uma vibe mais maximalista, gostei bastante, mas eu tenho certeza que pessoas mais minimalistas vão ficar completamente chocadas com essa foto. Logo depois, somos apresentados à sala de jantar, que segue a ideia do hall de entrada de revestir as paredes e o teto com o painel amadeirado, mas para mim aqui o diferencial é o tapete persa. Ele traz bastante aconchego e também cor ao ambiente, fazendo com que eles também se diferenciem dos demais. Ou seja, por mais que os ambientes tenham coisas em comum, cada ambiente tem um ponto de destaque. E é isso que eu achei muito interessante nesse projeto. Na sala de jantar também temos a mesma ideia de obras de arte, então nós temos também uma outra pintura de um outro artista. E nós temos também numa outra parede um espelho envelhecido, algo que é muito pouco usual. Então, eles realmente foram bem ousados nesse projeto. Eles conseguiram mesclar bem o minimalismo e o maximalismo no mesmo lugar. Depois de tantas texturas e cores, quando chegamos na sala, eu tive a impressão de que estava faltando alguma coisa, de que estava muito simples, sabe? Mas eu sei que é só porque a gente foi bombardeado com esse tanto de informação logo na entrada da casa. E a sala, realmente, eu acho que ela tem que seguir uma vibe um pouco mais calma, porque a sala, diferente dos outros ambientes, é um lugar de permanência. Nós ficamos ali muito mais tempo do que num hall de entrada, numa sala de jantar. Então, é ideal que realmente dê uma acalmada. Eles utilizaram cores mais claras, né? Então as paredes são bem clarinhas ali num tom de bege. O sofá é um amarelo mostarda, então traz um pouco de cor, que é bem da vibe deles, mas sem ficar muito chamativo. Os móveis também seguem o mesmo tom de madeira, os adornos também têm cores mais claras na mesma paleta. Então acho que tudo foi feito ali para realmente ser um lugar mais calmo, mais tranquilo.
Na cozinha, pra mim, a salvação são os azulejos pintados à mão. Não que a cozinha ficasse feia sem eles, ainda seria uma cozinha muito bonita e elegante, mas não teria tanta personalidade, e é aí que os azulejos entraram. Além disso, me impressionou bastante o contraste dos azulejos que tem a vibe vintage, que ela já vinha buscando, com os armários superiores em aço inox, que já traz uma vibe totalmente diferente, mais industrial. E para completar, ainda temos os armários amadeirados e a bancada branca, que é um mais contemporâneo, mais moderno. Então eles conseguiram harmonizar muito bem todos esses estilos. Do outro lado da cozinha, nós temos um segundo ambiente, que é a parte de refeições. E nós temos ali um banco no tom de amarelo mostarda, talvez seja até o mesmo lá da sala do sofá, que eu achei um tom lindo. E nós temos na parede também um grande destaque, que são quadros cheios de cardápios de restaurantes que ela gosta. Então, ali cada coisa foi pensada não só como uma decoração, mas também uma recordação. Então, acho que esse é o ponto alto principal desse projeto, que é a memória afetiva, que é uma casa que conta uma história. Não foi feita só para ser bonita, é realmente uma casa para ser vivida e relembrar os momentos vividos também. Completando o primeiro andar, chegou a hora de ir para o andar superior, onde tem os quartos e os banheiros deles. Para acessar o segundo andar, nós temos uma escada linda, majestosa. E eles tiveram que reformar essa escada porque ela não tinha guarda-corpo, que é o que faz a proteção ali lateral para ninguém cair, o que era muito importante por causa das crianças também. Então, foi uma parte que demorou muito da reforma, que eles até mencionaram no vídeo, e é uma parte essencial, e eu acho que foi uma ótima escolha, porque realmente ficou parecendo uma escultura, uma obra de arte por si só. No quarto do casal, o que eu mais gostei foi o papel de parede em linho, tanto nas paredes quanto no teto. Passa uma sensação ali de aconchego, de acolhimento, até de encolhimento mesmo. E isso também é reiterado pela cama baixa, então te dá vontade de se encolher e descansar. Além disso, nós temos também um guarda-roupa belíssimo que segue o mesmo padrão de cor, né, do linho, mais clarinho. Nós temos uma luminária em tecido também. E também temos um tapete, que também traz um pouco de cor, para não fugir muito da vibe deles do resto da casa. Mas o tapete também é mais um elemento para trazer a sensação de aconchego. Então, todo o quarto ali, ele tem uma vibe totalmente diferente do resto da casa. Todos os materiais, as texturas, elas foram utilizadas para trazer a sensação de paz, de tranquilidade. Ou seja, a gente consegue ver como as cores e as texturas conseguem ditar como a gente vai se sentir em cada ambiente. Então, a decoração de interiores aqui, ela foi muito relevante, muito bem executada em cada lugar, para cada função diferente. O banheiro do casal foi o primeiro ambiente que eu não gostei. Ela revestiu todo o banheiro numa pedra que ela diz ter um tom esverdeado, em que inclusive ela queria que fosse mais esverdeado, justamente porque eu não consegui visualizar o verde. Talvez por causa da iluminação, eu achei que as lâmpadas estavam muito amarelas, ou pode ser também que a captação pela câmera deixou daquele jeito, não tem como a gente saber. Mas o que eu vi foi um banheiro muito amarelado, ela tentou demonstrar uma clarabóia, então um vidro que tinha lá no telhado que joga luz natural lá dentro, mas eu não consegui ver a diferença da luz natural para a luz artificial. Eu acho que o banheiro não foi tão bem explorado quanto o restante da casa. Não é um banheiro feio, novamente, é um banheiro bonito, elegante, né, sofisticado, com a pedra natural revestindo tudo, mas eu acho que, pelo menos na câmera ali, a gente não conseguiu captar a beleza desse ambiente. A ousadia que estava ali no hall de entrada, no lavabo, e que depois perdeu um pouco de força nos outros ambientes, ela voltou um pouco ali no closet com um papel de parede super legal, bonito, descontraído, que faz muito sentido para o uso do ambiente. Porque a Isa até mencionou que fez um banco ali abaixo da janela, justamente porque ela quer trazer outras pessoas, chamar amigas, família e até arrumar os filhos ali. Então vai ser um ambiente mais descontraído mesmo. E ele equilibra muito bem com a marcenaria, né, que segue o mesmo tom de madeira ali dos demais ambientes, além dos puxadores dourados que traz elegância e sofisticação. Então ficou um ambiente de modo geral bem equilibrado. Eu amei o quarto das crianças. Com certeza, eu acho que é o ambiente mais personalizado de todos. Primeiro que nós temos 2 papéis de parede diferentes. Primeiro tá nas paredes e o outro tá no teto. Ambos são de desenhos de aquarela,
que a Isa tem uma conexão com a pintura de aquarela e pediu para uma artista para fazer. Então todo esse desenho, tudo foi pensado para eles. Nós temos os móveis ali baixos, tudo na altura da criança para promover a autonomia, o que é muito importante, né? O design não ser só bonito, mas também funcional para quem vai utilizar, que são os pequenos. Mas para mim, a coisa mais incrível ali é o guarda-roupa. Além de ter uma cor que foge totalmente do óbvio, junto com os puxadores, né, que fazem um contraste com aquele verde ali clarinho, nós temos ali as partes de vidro que mostram atrás uma cortininha toda enrugada. Então, eu achei que ficou tão diferente. A gente está acostumado a trabalhar mais com MDF ou outras formas de fechamento, mas aqui ficou um detalhe tão delicado. Então, eu acho que realmente fechou com chave de ouro. O banheiro das crianças, de modo geral, eu gostei, mas com uma ressalva. Eu adoro que tenha utilizado ali a mesma ideia dos azulejos personalizados que estavam na cozinha. Mas dessa vez eu achei que colocaram muitos azulejos personalizados. Eu acho que se tivessem colocado menos, mais espaçados entre eles, para realmente ser um destaque, eu acho que teria ficado mais legal. Mas isso é só o que eu teria feito. De modo geral, eu acho que os desenhos desses azulejos também ficaram lindos. Eu acho que deixou um ambiente muito lúdico, muito interessante para as crianças. E tem um outro detalhe também, que eu acho que ele ficou diferente, contrastando com o quarto das crianças. Não combinou tanto. Mas se eu analisar somente como ambientes separados, eu acho que ficaram ótimos. Enfim, completamos a visita nessa casa. Espero que você tenha gostado de assistir, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você faria igual, o que você faria diferente. Curte, compartilha com seus amigos, com sua família, com todo mundo que gosta de decoração. E se você já não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, que acabou de começar, mas vem muito conteúdo pela frente. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo!